Então, bom dia, essa é a nossa primeira aula de xadrez e nós estaremos aprendendo o movimento das peças. Primeiro, observem o tabuleiro. O tabuleiro do xadrez tem 8 linhas e 8 colunas. As linhas são numeradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? E as colunas recebem as letras do alfabeto: A, B, C, D, E, F, G e H. A dama, essa que tem a coroinha aí, ela sempre fica na coluna D. Tanto a dama branca quanto a dama preta na coluna D. E o rei na coluna E. E é uma particularidade interessante para vocês sempre conseguirem montar o tabuleiro de forma correta. O rei branco fica na casa preta e o rei preto sempre fica na casa branca. Beleza? Vamos para os movimentos das peças. Aqui no tabuleiro, na primeira linha, fica primeiro as torres no cantinho, depois os cavalos, tá? De forma simétrica, depois os bispos, depois a dama e o rei. Na frente ficam os peões, 8 peões aqui na frente. Vou começar com o movimento aqui dos peões. Deixa eu tirar aqui as peças do tabuleiro para a gente poder trabalhar com os peões aqui. Só um minutinho aqui. Aí. Tem hora que eu apanho para esse programinha aqui. Calma aí. Limpar tabuleiro. Isso. E definir posições. Beleza. Vou colocar aqui a torre. A torre, ela se movimenta para frente e para o lado. Quantas casas estiverem livres, certo? Quantas casas estiverem livres. Ela não pode andar na diagonal, não pode. Ela só pode andar nas linhas e colunas que estiverem vazias. Por exemplo, se tiver um peãozinho, deixa eu pegar aqui. Opa. Se tiver um peãozinho, vou colocar um cavalo. Se tiver um cavalo aqui, um cavalo preto, essa torre pode capturar o cavalo. Como que captura? Pousando em cima da peça. Vamos supor que tenha um bispo ou um cavalo, né? Aqui nessa posição F5. A torre pode ir lá, pousar em cima do cavalo e capturar. Qual é o grande problema? A torre não pula peças. Então, se tiver um bispo de trás do seu próprio peão, a torre não pode pular o seu peão para capturar o bispo. Ele não pula peças, tá bom? Aqui ele está impedido de capturar esse bispo porque tem um peão aqui. Por que eu estou falando isso? É porque geralmente as pessoas sabem jogar dama. E na dama, para capturar, você pula e tudo. Aqui não, tá? O cavalo pula, mas a torre não pode
fazer esse tipo de lance. Beleza, agora eu vou limpar o tabuleiro aqui e vamos agora para os cavalos. Você tem, né, na posição inicial 2 cavalos e você tem peões aqui na frente. A única peça que pode pular é o cavalo. O cavalo anda em L, certo? 2 casas para um lado e uma para o outro. 2 para um lado e uma para o outro. Então o cavalo, ele pode, por exemplo, sair daqui e vir para cá. Ou para o outro lado, ó, pode sair daqui e vir para cá. E ele captura pousando, né, em cima da peça adversária. Vamos supor que tenha uma torre adversária aqui. O cavalo pode capturar essa torre pousando em cima dela. Ela aterrissou em cima da peça, ela captura a peça, tá? Ela pula as peças, pula as próprias peças, pula a peça adversária, por exemplo. Vamos supor que tem um bispo aqui, tenha um cavalo de cá e a dama aqui. O cavalo pode capturar essa dama. Ele faz o L, pula o bispo, pula o cavalo e captura a dama. Ok? A única peça que anda em L e a única peça que pode pular as outras peças é o cavalo. Algo importante sobre o cavalo. O cavalo é extremamente forte no centro do tabuleiro. Olha só, ele pode pular para aquela casa, para essa, essa aqui, a outra e outra. Ele pode ir para 8 posições diferentes. Por exemplo, ele poderia capturar um peão que está... Opa, cadê? Pode capturar um peão que está aqui, um bispo aqui. Ó, ele está atacando todas essas peças aqui. Ao mesmo tempo. Cadê? Faltou mais uma. Vou colocar um cavalo aqui. Olha só. E mais um bispo aqui. Esse cavalo aqui, ele consegue atacar todas essas peças que estão em volta dele aqui. Isso se ele tiver centralizado no centro do tabuleiro. Mas ele é fraco se ele estiver nos cantos. Olha só, se tiver um cavalo aqui, para onde que ele pode ir? Ele pode vir para cá ou para cá. Só 2 posições que ele tem. Se tiver um cavalo aqui na beirada, para onde que ele pode ir? Ele só pode vir para uma casa, 2, 3, 4 casas. A metade das casas que ele poderia ir se ele estivesse no centro do tabuleiro. Então é muito importante que você posicione seu cavalo em lugares estratégicos, mais centralizado possível no tabuleiro. Beleza? Alguma dúvida sobre o cavalo? Não? Agora vamos então para os bispos. Felipe, eu tenho. Pode falar. O cavalo ele pula nossas peças e a do inimigo também, né? Também, isso. Tranquilo? Então vamos agora para os bispos. No início do jogo você tem 2 bispos.
mas tem peões na frente. E o bispo não pula peão. O bispo faz movimentos nas diagonais. Tem um bispo que só anda na diagonal branca e um bispo que só anda na diagonal preta. Só que ele não pula peças. Então é muito importante que no início do jogo você abra espaço para os seus bispos saírem para o ataque. Olha só. Olha, ó. Você precisa abrir espaço para o seu bispo sair. Se você deixar os peões aqui na frente do bispo, por exemplo, vamos supor que você faz assim. O bispo preto pode sair, porém o bispo branco ficou preso pelos seus próprios peões. Dizemos que você tem um bispo branco mau, porque ele está preso. Aí se você tirar um peão da frente, aí ele pode sair. O bispo é forte nas diagonais grandes. Então esse bispo aqui, por exemplo, ele fica forte se ele se mover para essa grande diagonal aqui, e esse outro bispo fica forte nessa outra grande diagonal, certo? É uma peça que ataca a distância. Por exemplo, se tem uma torre aqui, que é o lugar realmente da torre, esse bispo pode ir lá e capturar essa torre. É uma peça extremamente forte, é considerada como o arqueiro do tabuleiro de xadrez. O tabuleiro de xadrez é um campo de batalha, né? E o bispo é como se fosse um arqueiro. Alguma dúvida sobre o movimento dos bispos? Não? Tranquilo? Então vamos para a próxima peça. A dama. A dama sempre fica na coluna D. A dama faz movimento das torres e também faz movimento dos bispos. É por isso que ela é a peça mais perigosa do tabuleiro. Mas ela não pula. Só o cavalo que pula. Então a dama é extremamente poderosa. Mas você tem que tomar cuidado para você não expor ela ao perigo no início do jogo. Deixa ela mais para o meio jogo, certo? Não saia com ela precipitadamente não, porque ela é a peça mais visada do tabuleiro. Todo mundo vai querer capturar a sua dama, por mais que ela seja tão poderosa assim. Então geralmente os bons enxadristas não desenvolvem a dama de início, deixa ela de forma estrategicamente posicionada para ser usada no meio de jogo. E geralmente faz-se uma troca de damas, né, para esfriar o tabuleiro, tá? Porque senão o jogo fica muito tenso quando as damas estão presentes no tabuleiro. Então as damas fazem movimento das torres e movimento dos bispos. Se ela estiver aqui, ela faz movimento do bispo de casa preta, tá vendo? Continua fazendo o movimento das torres. Olha aí que beleza. Ela se move para qualquer direção. Então quanto mais centralizada a dama tiver, para mais lugares ela pode ir. Então ela é extremamente forte, principalmente se ela estiver centralizada, tá? E ela trabalha geralmente com apoio de outras peças. Por exemplo, vamos supor que o rei, esse aqui não, né? Vamos supor que o rei adversário esteja aqui em segurança, protegida pelos peões e protegida pela torre. E aí você quer atacar o rei, você posiciona esse cavalo aqui de forma estratégica, atacando essa peça que está sendo protegida apenas pelo rei.
E você vai e traz também a dama para atacar. Então você tem um ataque duplo aqui. Tem duas peças atacando esse peão. Se você capturar com a dama, o rei não vai ter para onde fugir, porque aqui a dama também está atacando. Não vai poder capturar a sua dama porque ela está protegida pelo cavalo. Então foi um checkmate, acabou o jogo. Então a dama é extremamente forte se ela tiver uma outra peça dando cobertura no ataque. Aqui eu coloquei o cavalo, mas a cobertura poderia ter sido dada por um bispo, tá? Que está aqui dando apoio para o ataque da dama. Então a dama, ela geralmente trabalha em conjunto com outras peças menores. Vamos para a próxima peça. Alguém tem dúvida no movimento da dama? Ô, professor, tô com dúvida no movimento do rei. Não, calma aí. É o próximo. Não, mas é rapidão, só uma dúvida aqui. Pode falar. É porque fui jogar uma partida aqui pra testar enquanto o menino tava colocando o nome. Aí eu fiz uma jogada pro cara vir comer meu peão e eu matar ele com o meu rei. Só que o rei não tá comendo as peças nenhuma aí. Então vamos lá, vou explicar o movimento do rei agora. O rei fica aqui na casa E, beleza? E geralmente, né? Vamos colocar aqui o início do jogo. O início do jogo tá cheio de peões aqui na frente. Tem uma dama aqui do lado, tem as torres, os bispos e os cavalos. Geralmente o que se faz no início de jogo é liberar espaço para os bispos poderem sair, tirar o cavalo daqui e liberar casas aqui, ó, entre o rei e a torre. E aí nós fazemos o que nós chamamos de roque. O roque é você trazer o rei duas casas para o lado da torre, pular o rei com a torre e deixar ele num castelo guardadinho aqui. Isso chama roque. Só pode fazer o roque se você não tiver mexido com o rei nenhuma vez, não tiver mexido com a torre nenhuma vez, as casas entre o rei e a torre não tiverem em ataque e você também não tiver em xeque. Aí você pode fazer esse roque aqui. Beleza? Geralmente é aconselhável você fazer o roque para deixar o rei em segurança. Depois você chega o rei para o cantinho, abre um espaço para ele poder fugir se for preciso. Tá bom? Isso aqui é o que geralmente é aconselhável fazer. Mas observe o seguinte: o rei, ele pode se movimentar para qualquer casa, mas só uma casa, tá? Igual a dama, só que é só uma casa. Só que essa casa não pode estar em ataque. Se tiver um cavalo, por exemplo, aqui, que pode vir para essa casa o rei não pode vir mais para ela, porque essa casa está sob ataque. Você nunca coloca o seu rei em ataque. O programa nem aceita, não pode. É um lance impossível. Se tiver, por exemplo, um bispo nessa casa aqui, não, aqui você já não pode vir para essa casa, porque essa casa está sob ataque. Se tiver uma torre aqui, você não vai poder mais vir nem para essa casa, nem para essa e nem para essa, porque a torre está atacando essas casas. Se tiver, por exemplo, uma dama aqui, olha só, a dama está cobrindo essas casas, a torre está cobrindo essas, o bispo está cobrindo essas e o cavalo está cobrindo essa. Portanto, você não pode vir para essa casa, nem para essa, nem para essa, nem para essa, nem para essa e nem para essa. Você tem duas casas para você ir. Se tiver outro cavalo aqui, por exemplo, atacando essa casa, você não pode vir para cá, só tem um lugar para você ir, certo? Então, você nunca pode movimentar o seu rei para uma casa que está sendo atacada. Deve ser isso que aconteceu aí, Sr. Marlon. Numa situação dessa,
Se, por exemplo, tem uma torre aqui e a pessoa vai, seu adversário coloca a torre aqui, ele te atacou e não tem para onde você fugir. Então foi um checkmate. E o objetivo do jogo de xadrez é justamente esse: encurralar o rei e atacá-lo, de forma que ele não possa fugir. Se ele não pode fugir, checkmate. Isso é checkmate. Beleza? Agora, algo importante que eu não falei para vocês é o seguinte: tem aqui os peões, certo? Primeiro lance de cada peão, ele pode se movimentar 2 casas ou uma. No segundo lance, do segundo lance para frente, ele só pode movimentar uma casa. No primeiro lance, ele pode movimentar 2 casas. A partir daí, cada peão só vai poder movimentar uma casa. Tá bom? E tem um movimento interessante de peão. Por exemplo, seu peão está aqui. Esse peão preto pode movimentar ou para cá ou para cá, porque é o primeiro lance dele. Se ele vier para cá, os peões eles atacam na diagonal. Então esse peão aqui pode capturar, certo? Então, vamos supor... Ué, não tô querendo ficar aqui mais não. Isso. Vamos supor que ao invés de movimentar para cá, ele queira movimentar as 2 casas que ele tem direito de movimentar. Então ele passa aqui para a segunda casa. Existe um movimento no xadrez que chama en passante. En passante. É você poder capturar o peão como se ele tivesse parado na primeira casa. Ele passou por você e você pode capturar a si mesmo como se ele não tivesse passado por você. O peão está aqui, mas você captura a si mesmo. Você põe, meu mouse está engarrachando. O peão estava aqui. Ele passa por você e você pode capturar ele como se ele tivesse parado na diagonal, tá? Chama en passant. Beleza? E outra coisa interessante do peão, se ele chegar aqui na última fileira, ele é promovido para qualquer peça que você quiser, menos o rei. Geralmente a gente escolhe uma nova peça, uma rainha, né? Você chega lá, aí ele pode virar uma rainha, ou um cavalo, um bispo, uma torre. Agora o que é interessante, valor das peças. O peão vale 1 ponto. O cavalo e o bispo valem 3 pontos. Antigamente o bispo valia 3,5 pontos. Hoje não tem isso mais não. Vale 3 pontos o cavalo, 3 pontos o bispo. A torre vale 5 pontos. A dama vale 9 pontos. E o rei, valor infinito. Porque se você perder ele, você perdeu o jogo. Ok? 1 ponto, 3 pontos, 3 pontos, 5 pontos, 9 pontos e valor infinito. Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Não. Beleza. Então esse é os movimentos das pedras. Agora, presta atenção que eu vou falar para vocês. Essas 4 casas do tabuleiro é o centro forte do tabuleiro. Você precisa dominar esse centro aqui com seus peões. O peão é a alma do jogo. Então é importante que você domine o centro do tabuleiro com os peões antes de fazer o ataque. É importante que você abra espaço para os seus bispos passarem, que você desenvolva os cavalos, que você faça o roque, para depois começar o ataque. Essa primeira fase do jogo chama abertura. Em volta do centro forte,
tem o centro fraco. Tem muitos autores que chamam o centro forte de centro maior e o centro fraco de centro menor. Só que isso confunde um pouco, porque essa parte verde aqui é maior, né? Então, esses centros aqui, se forem bem dominados com suas peças, quando você for fazer o ataque aqui nas alas, na ala do rei ou na ala da dama, o seu adversário não vai ter muita defesa, não vai ter como defender o seu ataque, porque o centro está dominado pelos seus peões e pelas suas peças. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender chama-se abertura. Existem aberturas clássicas, tá? Fáceis de serem jogadas, e é isso que nós vamos concentrar nas próximas aulas. Aprender algumas aberturas clássicas, como começar o jogo de xadrez. E já vou adiantando para vocês, as brancas sempre começam, tá bom? As brancas sempre começam o jogo de xadrez. Então elas escolhem ali que abertura que vão fazer. E as pretas têm que conhecer a abertura para poder saber qual é a defesa adequada para aquela abertura da branca. Fez uma abertura, aí você, eu já estudei essa abertura, eu sei que jeito que eu tenho que defender e como contra-atacar essa abertura. Eu vou aqui simular um jogo para vocês, tá bom? Presta atenção. As brancas jogam 2 casas com o primeiro peão. As pretas têm várias possibilidades. Pode jogar o cavalo aqui atacando o peão. Pode colocar o peão do rei ou uma casa ou 2 para frente aqui. Pode movimentar com o peão da dama, 1 ou 2 casas, dominando o centro também, atacando o peão. Tem várias possibilidades. Pode trazer o outro cavalo. Mas vamos supor que ela imite as brancas e faça esse movimento, ok? Aí as brancas liberam o bispo, atacando essa casa F7. Observe que esse peão F7 é o mais fraco do tabuleiro. Por quê? Porque ele só é defendido pelo rei. Só o rei que defende ele. Então ele é fraco. Esse peão é defendido pelo bispo. Esse é defendido pela torre. Esse é defendido pelo bispo, pela dama e pelo rei. Esse pela dama. Esse pelo bispo. Esse pela torre. Aqui é o cavalo também. Esse peão aqui também é protegido pelo cavalo, né? E esse aqui também é protegido por esse cavalo. Mas esse coitadinho aqui, ele é protegido só pelo rei. E o rei é a peça que precisa de proteção, né? Então presta atenção. Tá atacando aqui. E as pretas ignoram esse ataque. Continua mexendo aqui, né? Liberou espaço aqui para o outro bispo passar, inocentemente. E as brancas reforçam o ataque. Agora tem 2 peças atacando essa casa. E as pretas ignoram e continuam desenvolvendo as suas peças normalmente. Se as brancas vierem aqui e capturar esse peão, o rei está em ataque. Não pode fugir para cá porque a dama pega. Não pode fugir para cá porque a dama pega. Não tem peça nenhuma para capturar a dama a não ser o rei. Só que não pode capturar a dama porque o bispo está protegendo. Então foi um checkmate. E esse checkmate chama checkmate do pastor ou pastorzinho. Então, por poucos lances, né, acabou o jogo. Porque as pretas não souberam como se defender dessa abertura, tá? Então, nas próximas aulas nossas, nós vamos estudar aberturas, como abrir e também como se defender das aberturas, ok? Alguma dúvida? Ok.